Muito bom dia para você que está acompanhando a programação da TV Evangelizar. Tudo bem, pessoal? Claro, tudo bem, graças a Deus. Estamos juntos para mais uma edição do seu Evangelizar Informa, programa de informação, notícia e prestação de serviço com a carinha do Telespec da TV Evangelizar. Aqui de Curitiba, no meu Paraná, falamos para o Brasil inteiro no nosso sinal parabólica, 2.200 cidades do nosso sinal HD, sinal direto, bonito, uma barbaridade. E também lá no Facebook, onde a gente fala tudo quanto é canto, não importa onde. Lá a gente conversa também com você e aí você vai interagindo com a gente para falar como é que tá a situação na tua cidade aí. Aquele esquema que você já conhece. Feito? Feito. Vamos para as manchetes? Que tem bastante coisa para a gente tratar aqui hoje. Quer ver? Ó, taca-lhe pau. A beatificação de Padre Cícero. Vaticano tentará comprovar milagres atribuídos ao Santo do Nordeste. Beneficiados do Auxílio Brasil são os brasileiros mais otimistas com a economia. Segundo pesquisa Datafolha, 53% dos eleitores que recebem um benefício acreditam que a situação econômica do país vai melhorar nos próximos meses. Aplicativo do INSS vai ampliar serviços para aposentados. Agora, o site Meu INSS vai liberar a certidão para o aposentado sacar o FGTS. E o incentivo para a amamentação no emprego. A empresa onde ela trabalha criou esse espaço, uma sala de apoio à amamentação, local onde ela pode coletar o leite e garantir o alimento mais importante do mundo para o filho. O Evangelizar Informa desta quarta-feira, dia 24 de agosto, já está no ar. Então vamos fazer o seguinte, vamos começar falando sobre esse processo de beatificação do Padre Cícero, ou, como o Bosco lá em Fortaleza gosta de falar, o Padim Cício. Bom dia, Bosco, como é que você está? Me conta tudo sobre essa situação aí. Olá, Vilcheres, muito bom dia para você e para todos que nos acompanham. Pois é, viu, por aqui a gente costuma chamar assim de Padre Cícero e essa notícia que foi divulgada no último sábado foi recebida com muita alegria pelos fiéis e seguidores do Padre Cícero lá na região do Crato, no nosso Cariri. Que foi divulgado no sábado um trecho da Carta do Vaticano que autoriza esse processo de beatificação do Padre Cícero, né, do Padre Cícero, considerado santo popular aqui no Nordeste. Aí, a partir de agora, acontece um processo aí que pode levar alguns anos, um processo muito minucioso de pesquisa sobre a vida de Padre Cícero e também sobre os possíveis milagres que ele pode ter alcançado nesse período aí em que ele atuou na cidade. A gente relembra que Padre Cícero é de Juazeiro do Norte, foi o primeiro prefeito da cidade, teve uma história política no estado e, por isso, a relação dele com o Vaticano foi um tanto estremecida, mas que houve sim uma reconciliação já em 2015 e isso, segundo os historiadores e também especialistas aí na Igreja Católica, diz que não impede para que esse processo tome a frente e que, a partir dessa beatificação, isso possa se desdobrar numa canonização. A gente enfatiza também que uma comissão precisa comprovar que graças e milagres foram alcançados por intermédio do santo popular e, de acordo com o povo, há vários indícios, na verdade, há várias graças alcançadas pelo Padre Cícero. Uma delas, que tornou o Padre Cícero conhecido mundialmente, foi quando ele colocou a hóstia na boca de uma fiel e essa hóstia teria virado sangue. Aí a gente segue aí nessa expectativa, né? Os cearenses e brasileiros também que acreditam, que têm muita fé no Padre Cícero, estão muito ansiosos para que esse processo tome corpo e seja realizado com muito mais força aí nos próximos dias. E teremos aí o nosso santo popular, enfim, reconhecido mundialmente como nosso santo Padim Padre Cícero. São essas as informações. Tá contigo, viu, Esteves? Desculpa interromper, é que assim, eu tenho uma curiosidade muito grande de saber o seguinte, né? Porque para quem acredita, gente, para quem é fiel em Padre Cícero, essa informação, se ele vai ser realmente reconhecido pelo Vaticano ou não, acredito eu que não irá fazer tanta diferença, né, Bosco? Porque, afinal de contas, Juazeiro é conhecido no Brasil inteiro como a terra do Padre Cícero. E as pessoas têm uma devoção enorme por ele. Principalmente atrás do quê, o Bosco? Dá uma situada para mim sobre esse papel fundamental dele aí na tua região. Pois é, viu, Vilcheres? Como eu falei no início, né, ele é considerado o nosso santo popular aqui
reúne milhares de fiéis, né? Se você vai a Juazeiro do Norte, que hoje é uma das maiores cidades aqui do Ceará, você está ali sempre em contato com centenas de fiéis que acreditam, que buscam graças, que fazem promessas. Estão lá no Horto do Padre Cícero, onde tem uma estátua gigantesca do santo popular, né? E que as pessoas estão, sim, sempre lá buscando e alcançando graças e com muita lealdade a ele. Então, é como você falou, a gente aqui já considera ele, sim, como santo, e esse reconhecimento vai fortificar ainda mais essa fé do brasileiro. Valeu, Bosco, muito obrigado pela participação, obrigado pelas informações e vamos ficar na expectativa, tendo novidade, a gente sapeca aqui. E é interessante, né, que nesse aspecto histórico de Padre Cícero, deixa eu até trocar de câmera para conversar mais perto. Quer ver? Que é o seguinte, ele é uma figura controversa histórica. Afinal de contas, eu estou falando lá no final de 1880, 1890. Nesse período, por exemplo, o Padre Cícero era um padre desconhecido ainda do Ceará, desconhecido dessa região do Cariri, só que, porém, durante uma celebração, uma missa, no momento ali da Eucaristia, uma hóstia ficou vermelha no momento em que ele ia entregar essa hóstia para uma fiel. Isso despertou a curiosidade, começou a ser divulgado no Cariri inteiro, ali no Ceará inteiro, e as pessoas começaram a fazer romaria. E aquilo, segundo conta a história, começou a se repetir. É o que chamamos hoje de milagre eucarístico. Só que é o seguinte, na época, o arcebispo de Fortaleza, ele chegou e falou, peraí, o que está acontecendo lá nessa tal de Juazeiro? Foram até lá saber exatamente o que estava acontecendo, se existia um milagre, e nada foi constatado na época. Só que Padre Cícero continuou insistindo com esse tipo de celebração. E aí vem essa questão histórica, o rompimento com a Arquidiocese de Fortaleza, que inclusive na época chegou e falou assim, padre, o senhor está proibido de celebrar missa. Padre Cícero, o senhor está proibido de fazer aqueles grandes encontros de romaria com os fiéis aí do Cariri. Foi aí que ele se afastou, houve um rompimento de fato com a igreja e ele partiu para a política. Ele foi até prefeito de Juazeiro do Norte, o primeiro prefeito de Juazeiro do Norte, porque nesse momento ali de afastamento da igreja e entrada em política, ele trabalhou muito para que a cidade fosse criada, emancipada e surgisse o município de Juazeiro do Norte. Ele foi eleito, no final das contas, como o primeiro prefeito de Juazeiro. Depois, o resto a gente já entende que esse papel dele é importantíssimo para nós católicos aqui do Brasil. Mas é um baita de um personagem histórico também para nós brasileiros. Fazer o seguinte agora, vamos falar, claro que a gente vai acompanhar tudo isso, tá? Vocês vão acompanhar tudo aqui no Evangelizar em Forma. Vamos falar do tempo ainda que não falamos ainda, né? Então vamos falar como é que vai ser essa quarta-feira no Brasil inteiro. Taca de pau! As madrugadas e manhãs ainda continuam com temperaturas mais amenas em grande parte do centro e sul do Brasil, mas a partir desta quarta-feira o destaque já volta a ser as temperaturas em gradativa elevação no sul, sudeste e também no centro-oeste. Vai ser um dia ensolarado e não tem previsão de chuva na maior parte destas regiões. Ainda pode chover de forma muito isolada em Vitória e nas áreas do oeste do Rio Grande do Sul, mas não tem previsão de grandes alertas. A chuva forte ainda segue concentrada no norte e no nordeste do Brasil. Ainda tem previsão de chuva com trovoadas em São Luís, Manaus e também na capital Belém. A maior parte da costa leste do nordeste já volta a ter um dia ensolarado e apenas com chuva isolada e passageira, mas as áreas do leste e sul da Bahia podem receber chuva em vários momentos do dia ao longo da quarta-feira. A máxima chega aos 25 graus em Porto Alegre, máxima de 35 graus em Cuiabá, 27 graus em Salvador e também no Rio de Janeiro. Boa! Aqui em Curitiba nós amanhecemos hoje com 7 graus, uma neblina, mais uma neblina e olha, agora já exatamente às 8 horas, que horas são, Ricardo? 8 horas e 31 minutos, Curitiba agora com esse tempo nublado, com temperatura na marca dos 11 graus, mas eu já imaginei que por causa da neblina que já fosse abrir um sol um pouco mais cedo. Mas não sei não, eu sei que quando tem neblina desse dia, daqui a pouco abre tudo e vem um calorão. Tanto é que a máxima prevista para hoje aqui está em 21 graus, que já está quente pra gente. Aí você vai me contando lá no Facebook como é que tá o clima aí na sua cidade, tá bom? Fazer o seguinte, vamos falar agora do Auxílio Brasil, que afinal de contas uma pesquisa foi feita com aquelas famílias que são beneficiadas do programa. O programa que recebeu um up agora nesse fim de ano. E aí a pergunta foi o seguinte, e aí? Vocês estão otimistas com relação à economia no Brasil?
E não deixa de ser surpreendente a resposta dada principalmente pelos beneficiados do Auxílio Brasil. Quer ver? A Vanessa está com a gente, tem os detalhes. Bom dia, Vanessa! Bom dia, Vilches, e a todos que nos acompanham. Hoje o assunto é o otimismo da população. Os beneficiários do Auxílio Brasil estão mais otimistas com o futuro da economia do país do que a parcela da população que não é atendida pelo programa assistencial, substituto do antigo Bolsa Família. Segundo pesquisa Datafolha, 53% dos eleitores que recebem um benefício acreditam que a situação econômica do país vai melhorar nos próximos meses. Entre os que não são atendidos pelo programa de distribuição de renda, a parcela de otimistas é de 47%. Foi também na parcela dos beneficiados que o otimismo disparou com mais força. Na última pesquisa realizada em junho, 36% dos que recebiam o benefício acreditavam na melhora da economia do país. A fatia aumentou 55% nesse período. Entre os não beneficiários, esse sentimento era compartilhado por 32% dos entrevistados. A parcela se expandiu 47% desde junho. Em agosto, o Auxílio Brasil foi ampliado pelo governo e passou a pagar parcela mínima de R$ 600. Lembrando que o novo valor segue até dezembro. Também foram incluídos mais 2.200.000 famílias no programa e o número de atendidos chegou a 20 milhões de pessoas. Os beneficiários do programa de distribuição de renda representam 1 em cada 4 brasileiros. Voltamos com você no estúdio, Vilches. Valeu, Vanessa, obrigado pelas informações. Eu acho que o brasileiro é um eterno otimista. Eu, particularmente, eu acho que a tendência é nós temos períodos melhores. Porque não é possível, né? Depois de 2 anos de pandemia, em que a economia ficou em frangalhos, passamos o pior com todas as nossas famílias, todos os nossos amigos. Não é possível que não venham dias melhores. Pelo menos assim eu acredito. E por falar nisso, um outro dado importante divulgado pelo IBGE nesta semana diz respeito justamente à renda do brasileiro nos últimos 10 anos. Acabei de falar da pandemia que prejudicou demais a nossa economia. Mas teve um setor em especial que, parece que não teve crise nenhuma. Você já sabe do que eu estou falando, né? Não sabe? Acompanhe. Apenas um setor da economia brasileira viu a renda do trabalhador crescer nos últimos 10 anos. E, mais uma vez, vem do campo a boa notícia constatada em pesquisa do IBGE. Lá em 2013, a renda de quem trabalhava com agricultura estava em R$ 1.500 por mês. Esse valor médio agora é de R$ 1.690, um aumento real de 12% já descontada a inflação. Para efeito de comparação, nesse mesmo período, a renda média de quem trabalha na indústria caiu, e caiu 6,8%. A queda foi maior ainda no setor que emprega boa parte da mão de obra nas cidades. No comércio, a renda média caiu 7,7%. Mas o principal tombo aconteceu para aqueles que trabalham com alimentação e alojamento, queda de 14%. O IBGE apontou que nesses 10 anos o Brasil passou por crises econômicas provocadas pela pandemia, greve de caminhoneiros. Ainda assim, o agronegócio sobreviveu bem por causa dos preços negociados lá fora, em dólar, e valorizando cada vez mais. Deixa eu repercutir aqui as opiniões das pessoas no Facebook, falando sobre o Padre Cícero. Aqui, a Fátima Duarte, que é lá de Fortaleza, ela fala muito feliz com o Padre Cícero ser canonizado. Em Juazeiro tem uma grande estátua dele, que avistamos lá do alto e tem realizado... Aí cortou o resto da mensagem. O Mohamed fala o seguinte: Padre Cícero hoje não pode mais estar fora das coisas da Igreja Católica. Esse homem é muito forte e tem contribuído muito para a fé católica. A Irislane, ela fala... A Clébia. A Clébia fala o seguinte: obrigado por falar da minha cidade de Juazeiro e da história da Beata da Maria de Araújo. Clébia, a gente tem obrigação de falar de todas as histórias da igreja. Não é só porque nós temos essa vocação de falarmos da igreja, mas é nossa obrigação também trazer esse contexto histórico desses personagens que acabam virando história não só da igreja, mas a história do Brasil, a história do mundo. Hoje em dia, a gente não tem como mais se desvencilhar a história que representa o cristianismo para a humanidade. Se engana muito quem tenta deslocar uma coisa da outra. É preciso ter a compreensão da história da igreja,
a história da Igreja Católica para entendermos o contexto atual. É impossível você desvencilhar essas coisas, por isso que a gente gosta de tratar desse assunto. Você sabe, adoro contar esses tipos de história aqui para vocês. E aí também tá a Regiane com a gente de fora, tá falando que tá bem frio esses dias aqui. E aí sim a Irislane falando de Ji-Paraná, falando que história bonita essa do Padre Cícero, muito bonita. E ela tá falando que tá sol lá em Ji-Paraná. Então beleza então, gente, vamos pro intervalo? Já? Então tá, então vamos pro intervalo, aqui mais uma aqui, a notícia de canonização do Padre Cícero, obrigado pelas raízes, imagina. Vamos fazer um intervalo comercial e na volta nós trazemos mais informações e notícias para vocês, principalmente ligado a uma campanha que está acontecendo para o incentivo de amamentação do emprego das mamães. Já já a gente conta essa história para você, não sai daí não. Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora. Evangelizar Informa de volta às 8h40, também conhecido como 20 para as 9. A Clébia pediu, então fazer o seguinte, vamos mostrar lá, ó, Juazeiro mais uma vez, com imagens da estátua que ela mencionou aqui anteriormente, antes do intervalo. A estátua de Padre Cícero, que fica lá na cidade dela, que é Juazeiro. Essa estátua, gente, ela foi projetada para ter 27 metros, mas só que ela foi construída e entregue com 30 metros de altura. Ela foi projetada lá em 1969, esculpida pelo artista plástico Armando Lacerda, e acabou sendo inaugurado no mesmo ano, 69, 1º de novembro, pelo prefeito José Mauro Sampaio. E trata-se ali do principal ponto turístico de Juazeiro do Norte, que todos os anos atrai um monte, mas um monte mesmo de fiel. Isso daí fica na Colina do Horto, lá em Juazeiro do Norte. Obrigado, pessoal do Ceará, que contribui sempre com as participações, com as informações aqui pra gente, e a gente sapeca e põe história da gente aqui no ar também. Beleza? Beleza. Vamos falar agora o seguinte, deixa eu trazer a Ilu, que a Ilu tem informações sobre o que mesmo, que eu já esqueci tudo. A Ilu vai trazer o seguinte, gente, uma alteração que foi feita no aplicativo Meu INSS para os aposentados. Porque para você, de repente, que está dando entrada na aposentadoria, você vai precisar de um documento super importante. E esse documento, normalmente, você tinha que ir lá no postinho, ter uma assinatura, pegar a fila. Agora não. Agora é tudo lá no aplicativo. Vem, Ilu, bom dia! Oi, Ricardo, bom dia para você, bom dia também para você que está em casa acompanhando o Evangelizar Informa. Hoje a notícia é para os aposentados do INSS. Agora o site Meu INSS vai liberar a certidão para o aposentado sacar o FGTS. Todo segurado com saldo na conta do FGTS tem direito de sacar os recursos depositados no Fundo de Garantia quando se aposenta. Esse saque do montante pode ser feito logo após a aposentadoria, com a apresentação da certidão liberada pelo INSS. A certidão hoje é enviada pelos Correios junto com a carta de concessão do benefício, que também dá direito ao abono do PIS/PASEP, a quem se enquadra nas regras. Essa certidão deve ser liberada pela internet por meio do site Meu INSS até o final desse ano. Caso o documento não chegue, o INSS pede para que o cidadão ligue para o número 135 e agende a retirada em uma agência. Essa certidão é o principal documento para conseguir sacar o FGTS. Vilches, eu volto com você no estúdio. Valeu, Ilu, muito obrigado pelas informações, obrigado pela participação. E eu gosto sempre de falar, não tenha vergonha de pedir informações e ajuda para você, de repente, que está lá, precisa entrar no aplicativo e fala, mas eu nem sei baixar o aplicativo, Ricardo. Gente, é de graça, é fácil, mas não sabe fazer, peça ajuda para alguém que saiba. Porque fica tão prático, vocês não têm noção da quantidade de serviços que vocês podem antecipar e evitar pegar ônibus, ir para a cidade, pegar fila para ser atendido. Você faz tudo por telefone. Vai por mim, peça ajuda e pega lá pro neto, pro vizinho, que ele vai te ajudar a mexer nesse aplicativo, tá bom? Fazer o seguinte, agora vamos falar do seguinte, uma demanda que tem surgido cada vez mais em favor das mamães, principalmente aquela mamãe que está em período de amamentação e precisa continuar trabalhando. Como é que faz? Como é que faz? Que as empresas estão se adaptando, graças a Deus. Taca-lhe pau.
O sonho de ser mãe se realizou há 10 meses com a chegada do Vitor. E a amamentação só fortaleceu esse vínculo de amor. É um momento maravilhoso. Primeiro, a conexão, né, com meu filho. O quanto a gente aprendeu um com o outro nesse processo, nesses 10 meses. Mas também eu sei o quanto que eu estou fazendo bem para ele, né, relacionado aos nutrientes e toda, né, a questão até de saúde dele que o aleitamento materno proporciona. Após a licença maternidade, a Tânia teve que retornar ao trabalho presencial em alguns dias da semana. E foi aí que surgiu uma preocupação. Como continuar amamentando? Preocupação que tem fundamento. Uma pesquisa mostrou que em 23% dos casos, o fim da licença pode afetar a continuidade da amamentação. Mas para alívio da Tânia, a empresa onde ela trabalha criou esse espaço. Uma sala de apoio à amamentação, local onde ela pode coletar o leite e garantir o alimento mais importante do mundo para o filho. Isso foi uma iniciativa do grupo para aproximar as mães e trazê-las aqui para dentro de um espaço, mas para acolher mais as mães nesse momento, né? A gente percebe que a gente tem um grande volume de mães e alunas dentro da instituição que sentem essa necessidade, né? Ter esse espaço para amamentar ou coletar o leite materno. Quando eu fiquei sabendo que tinha sala, eu fiquei muito feliz e confortável, né? Acho que é um apoio que a empresa dá, que eu posso fazer isso e continuar, que ele tome o meu leite. Eu faço a retirada, né? Eu uso a bomba elétrica, congelo na geladeira e quando eu vou embora eu levo e congelo em casa. No outro dia eu mando para a escolinha. Então ele, na mamadeira, toma o meu leite. A sala possui poltronas para amamentação, micro-ondas, geladeira para armazenamento do leite e trocador. O espaço também pode ser utilizado pelas alunas da universidade. É aqui que a Gabriele, estudante de odontologia, amamenta a pequena aluna. O funcionário, ele vai trabalhar muito melhor, ele vai ter um desempenho muito mais alto se ele estiver seguro e sabendo que tem o apoio da empresa, né? Então, eu acho que é bem importante. A meta é que até 2025 o Brasil tenha pelo menos 50% das crianças abaixo de 6 meses em aleitamento materno exclusivo. Por isso, a recomendação é que as empresas invistam em iniciativas como essa. O que a gente percebe que é um jeito de cuidar demais das mães, né? É trazer as mães para o nosso ambiente de trabalho, que é um momento muito delicado para elas, né? É a questão das mães começarem a deixar as crianças em suas residências, retornando ao trabalho. E se a gente proporciona um lugar acolhedor, elas se sentem muito mais confortáveis disso, né? Tão simples, né, gente? E o resultado em toda a família. Não é só na mulher, na mamãe que amamenta. O pai também que não vai ter aquela preocupação e saber que a mamãe tá bem com o filhinho nesse momento que necessário, né? Tão simples, tão prático, ainda bem que tá sendo feito. Intervalo comercial bem rapidinho, na volta nós vamos falar de MEI. MEI? Microempreendedor individual. Já, sai daí não. Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora. Evangelizar informa de volta às 8 horas e 52 minutos para falarmos de MEI e dados oficiais que mostram que cada vez menos pessoas são MEI. Acompanhe. O Brasil perdeu 1 milhão de microempreendedores individuais no período de abril do ano passado até abril deste ano. O levantamento foi feito por uma consultoria com base em análise de dados da Receita Federal. Esse período coincide com o auge da pandemia de Covid no país. Bares, hotéis e salões de beleza fecharam por causa das restrições sanitárias e as pessoas tiveram que se virar. Foi nesse período que aumentou também a quantidade de prestadores de serviços na área de entrega e transporte de produtos. O desemprego também jogou o trabalhador para o ramo do empreendedorismo necessário, como motorista de aplicativo, motoboy, funções que deixaram de empregar trabalhadores com carteira assinada, substituído por MEIs. O fechamento de registro de microempreendedores individuais é muito maior do que fechamento de CNPJs. De abril do ano passado para abril deste ano, foram 200 mil menos CNPJs e 1 milhão de MEIs. A consultoria justificou essa queda acentuada com a cobrança de altos impostos associadas à proliferação de MEIs pelo país. Explicou também que o baixo faturamento de quem é MEI
ajuda a entender a queda desse tipo de registro. Vamos viajar pelo Brasilzão no Informa na Cidade, com notícia tudo quanto é canto. Taca-lhe pau! Definida a programação da festa de fim de ano em Gramado, na Serra Gaúcha. O tradicional Natal de Luz começa no dia 27 de outubro, no centro de eventos da cidade. Foram 2 anos sem a festa por causa da pandemia de Covid e que agora volta inclusive com a fantástica fábrica de Natal e também a apresentação no Lago do Centro de Eventos. Os ingressos não são baratos não e começam com preço a partir de R$ 250 por pessoa. As lojas Americanas abriram inscrições para o preenchimento de vagas em estágio. Podem participar alunos que vão se formar no ano que vem em administração, economia, física, matemática e também cursos de engenharia. O número de vagas e a remuneração não foram divulgados. As informações para a inscrição estão disponíveis no site das Americanas. A Prefeitura de São Paulo anunciou um convênio com o Liceu Coração de Jesus. 100 alunos receberão bolsa de estudos para estudar de graça no ano que vem, num dos colégios mais tradicionais do país, inaugurado na época do Brasil Império. O liceu anunciou o fechamento por falta de alunos e culpou a vizinha Cracolândia pelo problema. A prefeitura argumentou que criar mais vagas para esses alunos sairia mais caro do que pagar a bolsa de estudo. Olha o estilo da placa do carro parado pela Polícia Militar de Santa Catarina, em Porto Belo. O tal comendador chanceler era, na verdade, um malandro de 63 anos, que disse ainda que era vereador em São Paulo. Outra mentira conferida pela PM. O homem foi identificado e liberado em seguida, mas vai responder por falsa identidade. Comendador chanceler foi um PM de folga que estava no trânsito, ele falou: Comendador chanceler 002, que isso? Já ligou no 190, já guardaram o homem. E o velhinho ainda falou o seguinte: não, sou vereador, sou autoridade. Tá lá grampeado e vai responder por isso. Gente, o Evangelizar em Forma desta quarta-feira termina aqui coladinho com a gente. Vem o programa Com a Palavra. Voltaremos amanhã, com frio ou com calor, com chuva ou com sol, às 8h20 ou por volta das 8h20. Feito? Uma abençoada quarta a todos vocês e até amanhã, se Deus quiser. Fui!